Olá, vamos falar hoje com o Otto Vinck, a respeito do romance dele, Que Fim Levaram Todas as Flores, lançado pela editora Cotter em 2019. Igual aqui. Um romance que tem 296 páginas. Seja muito bem-vindo, Otto. Prazer falar contigo. Opa, também é um prazer também conversar aí com você, colega, amigo, escritor aí, né? Na batalha aí, né? Desde o tempo que fomos colegas daquele grupo de estudo do Fernando Gil, lá na UFPR, né? Em que os tempos eram aparentemente mais amenos, né? Aparentemente, né? Aparentemente. Então, é verdade, eu e o Otto temos uma história aí já de bastante tempo na Universidade Federal do Paraná. Depois lançamos livro junto, né, lá em 2018. É uma história legal já. Para quem não conhece, o Otto ele é um carioca radicado em Curitiba. Ele é doutor e mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Paraná e é autor, além de várias obras de estudos literários e deste romance que a gente vai falar hoje, O Que Fim Levaram Todas as Flores, do romance Jaboque, que infelizmente eu não li. Então a nossa conversa vai ficar sem essa relação aí entre os seus dois romances. E dos livros de poesia que eu li, o aqui, Cosmogonias, de 2018, e o Périplo, aqui, lançado pela Patois ali em 2021. E o Otto também atualmente é professor na PUC Paraná e no programa de pós-graduação Estrito Sensu da Uniandrade, também em Curitiba. Beleza. Gente, o romance Que Fim Levaram Todas as Flores é um romance, assim, à primeira vista, realista, né, com a maior parte da ação situada na segunda metade dos anos 1960 e grande parte dela acontecendo em Curitiba. Conta a história de jovens que viveram sob a ditadura militar e do seu envolvimento com a política. Então, é um romance que é um romance histórico, mas também um romance de formação nesse sentido. Por outro lado, também é um romance que põe em questão a possibilidade da narrativa, da narração, um romance que repõe, né, a permanente crise do romance, eu entendo assim. Então, é um romance feito em camadas, feito de muita fragmentação, de muitas listas, de muita informação. E é bom lembrar que para o Walter Benjamin, por exemplo, quando acaba a possibilidade de narrar, entra em cena a informação. O Otto vai falar de tudo isso para a gente depois, né? A gente pode estar errado aqui. E é também um romance que traz ou simula trazer os bastidores da escrita, evocando mesmo aquele recurso do manuscrito encontrado. Como eu falei que é um romance em camadas, também tem essa metalinguagem, né? Tem esse meta-romance acontecendo. Eu vou pedir para o Otto ler um trechinho mais ao fim do romance que resenha essa narrativa de um modo mais extensivo que esse que eu falei agora. Você pode ler para a gente, Otto, aquele trechinho lá? Ok. Bom, quem não leu ainda o romance vai ter de certa forma, algum spoiler aqui, tá? Mas é inevitável. E se você não quiser, tranquilo também. Essa mania de não dar spoiler é besteira, que um romance bom, né? Eu não sei se esse aqui é bom, né? Mas, por exemplo, vai ler Joyce, vai ler Flaubert, você já sabe, teoricamente, a história. Isso não atrapalha a sua fruição, né? Então, vamos lá. Como se viu, o romance, depois de uma breve abertura, à guisa de moldura ou exórdio, estrutura-se em três grandes painéis, sendo que o maior é o do meio, com um tríptico, entre parênteses, tríptico, códice feito de três placas enceradas, sobre as quais se escrevia com estilete. Pintura, desenho ou escultura composta em três painéis, um central e fixo e os outros dois laterais imóveis, ligados ao primeiro por dobradiças ou gôndolos. Aliás, adorei esses verbetes espalhados pela obra. Fecha parênteses. O primeiro painel, Território Abandonado, de 17 mil palavras, é ambientado numa pequena cidade iluminada e transcorre entre 1965 e 1967. Não consegui identificar a cidade. Algo me diz que é perto de Faxinal. Borrosópolis? Bom Sucesso? Calorê? Não sei. O painel central, quem sabe quase a hora,
Com 44.000 palavras, é evidentemente o núcleo expandido do romance. O cenário é Curitiba, uma Curitiba que não tinha, então, um terço de sua população atual. E o ano é o Annus Mirabilis de 1968, avançando rapidamente pela década seguinte nas páginas finais. O último painel, Lua da Memória, uma espécie de coda, para se servir agora da nomenclatura musical, tem 9.000 palavras e se passa também em Curitiba, mas em algumas horas de uma... Novamente, entre parênteses, os títulos não muito originais são de minha inteira responsabilidade. No original vinha apenas primeira, segunda e terceira parte. Fecha parênteses. Não logrei também determinar a data, mas é algum dia da semana do começo de julho. O interessante, a última parte, né? O interessante é que a primeira e a segunda sessões são narradas em primeira pessoa, ao passo que a última, sem nenhum motivo aparente, passa para a terceira. É como se, ao chegar ao tempo da narração, fosse preciso um deslocamento pronominal para encontrar o ângulo mais adequado, embora o foco narrativo continue recaindo exclusivamente sobre o narrador dos capítulos anteriores. Ou seja, sabemos o que Adam fala, mas não o que ele pensa. Outra coisa, não fica muito claro quem é o verdadeiro objeto da narrativa, se é Rui, e então ele se constituiria em narrador protagonista, ou se é Adrian. Rui não passando assim de um mero narrador testemunha, à maneira de um Dr. Watson, um Nick Carey, um Serenus Zeitable. O mais provável é que oscile entre um e outro, e essa irresolução não é o menor dos seus méritos. No entanto, o que mais me encantou no livro de Rui é esta fusão entre uma radiografia temporal e uma cartografia espacial. Perdoe-me o pleonasmo. 1968 em Curitiba, um tempo bem específico e um espaço igualmente específico, mas raramente associados entre si. Beleza. Perfeito. Eu gosto muito dessa estrutura que você pensou para o seu romance, e eu queria te perguntar primeiro, antes da gente tratar, por exemplo, do processo de escrita, como é que foi a pesquisa, como é que você pensou esse projeto de romance, né? Como é que ele surgiu? Por que foi assim? O que poderia ter sido e acabou não sendo? Né? Porque eu vejo que você combinou muito bem o aspecto da narrativa e essa ideia de um romance montado, planejado, mapeado, né? O que você Bom, pode dizer sobre a estrutura? acho que, assim, penso, né, que esse romance tem duas origens. Primeiro, para mim, na escrita de prosa, de narrativa, a concepção formal vem antes da, da questão temática. Né? Então, eu estava algum tempo antes com uma ideia de escrever um romance cujo narrador ele oscilasse entre o chamado narrador protagonista, aquele que fala de si mesmo, e o narrador testemunha, que fala de outro. Isso porque o Genetti, no livro O Discurso da Narrativa, diz lá, a certa altura, que ele não vê entre essas duas opções, ele não viu, né, na época escreveu, alguma oscilação. E eu queria fazer uma coisa que fosse algo meio ambígua. O cara, vou contar a história de fulano, mas acabo contando a minha história também. E fica assim, ele não é totalmente testemunha, não é totalmente protagonista. Aí no final eu citei alguns narradores testemunhas famosos, célebres, né? O Watson, né? Da série do Sherlock Holmes, o narrador de O Grande Gatsby e o narrador do Dr. Fausto. Três modelos, três exemplos, né, de narrador, testemunha típicos, né, que estão lá e focalizados num outro personagem. Esse narrador é muito interessante porque é o seguinte, ele está presente na narrativa com o personagem, mas ele não tem, digamos, nem a vantagem do narrador em terceira pessoa onisciente, que teoricamente saberia tudo, teria acesso à mente de todos os personagens, nem teria também as vantagens do narrador protagonista, né? Porque ele fala de si.
né? Conhece teoricamente conhece a si mesmo, né? Então ele não tem a onisciência do narrador ali, Flaubertiano, e não tem a segurança porque não está falando, não está contando a sua história, está contando a história de outro, que ele não tem acesso à subjetividade, não tem acesso direto à subjetividade desse outro, né? Ele pode tirar conclusões a partir daquilo que ele escutou, pensou, observou. Então tinha algum tempo a ideia de escrever um romance mais ou menos assim. Tá? Por outro lado, desde a minha adolescência ou pré-adolescência, eu que fui, digamos, um moleque, um piá, um guri, criado ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, então a minha transição da adolescência para a juventude foi nessa virada de década, ou seja, Você mais ou nasceu em menos que ano? 10 anos, Você mais ou nasceu em, menos, pode falar, você nasceu em que ano? 7. Então, mais ou menos, sim, né? Sabe quando o adolescente toma consciência de si, né? Toma consciência de seu lugar no mundo, na história, né? Não é mais criança, não é adulto ainda. Então, quando eu tomo consciência disso, para nós, eu morava em Porto Alegre, mas para todo adolescente, né? Por literatura, começando a ler, descobrir o mundo, eu senti um fascínio pelos anos 60, que tinham passado apenas 10 anos, 12 anos, mas já aparecia uma página da história lá atrás. Né? Não é que nem hoje. Hoje, de certa forma, os anos 60 é história, porque as últimas testemunhas estão ali a faixa dos 80 anos falecendo. Daqui a 10 anos não vai ter mais ninguém vivo, praticamente, né? Salvo um outro ancião. E assim, eu vivi essa época, você totalmente é da história. Mas então, quando eu adolescente, né, primeiramente pelo interesse pela música, pelo rock, eu já tinha essa fascinação. Criado numa família assim, como costumam ser as famílias tradicionais brasileiras, conservadora, na ditadura militar, no final da ditadura, porém ainda ditadura, né? Embora não se tinha consciência, né? Um piá de 12, 13 anos, né? Começa a assumir consciência nesse momento aí. Então, tinha um fascínio pelos anos 60, sempre tive, por vários aspectos, né? O aspecto musical, depois, quando tive contato com as lutas de resistência à ditadura militar do Brasil, com as lutas também da juventude, dos movimentos estudantis em todo o mundo. É um ano muito impressionante, né? Porque nós temos eventos no Brasil, obviamente, no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, em Tóquio, Maio de Paris, em Berkeley, Estados Unidos, isso já em 67, na Alemanha, por exemplo, nesse mesmo ano, no Japão, havia verdadeiras batalhas entre estudantes e a polícia que duravam horas, duravam 5, 6, 7, 8 horas de batalha. Né? Hoje, que a gente tem uma ideia assim, meio estereotipada do Japão como um país assim, ordeiro e tranquilo, a gente não consegue imaginar, né, que os estudantes... um ano que... esse é um aspecto, aspecto político. Também tem um aspecto, por exemplo, da resistência heróica do Vietnã à agressão norte-americana, a morte do Che Guevara no ano anterior. E, além disso, tem a questão dos costumes. Foi um ano político, mas um ano de explosão, né? Ou melhor, de implosão de algumas características do patriarcado ocidental, que retornariam depois, nunca foram implodidas de todo. Mas é bom lembrar o seguinte, né? Até os anos 60, os papéis sexuais eram muito nítidos, né? Homem, né, de cabelo curto, roupas sóbrias, preto, branco e cinza, mulher recatada e do lar, já estavam começando a trabalhar e tudo, mas os papéis eram muito rígidos e de repente, cara, começa a mudar no tempo, 100 anos, tá? Basta assim, por exemplo, assista um vídeo
uma banda em 65 e 66. Agora assista de 67 em 68 em diante, né? Muda assim em termos de performance, em termos de comportamento. É como se tivesse 50 anos entre um ano e outro. Claro que isso não foi instantâneo, teve a mesma velocidade em todos os países, mas assim, como nós já estávamos conectados pela televisão, então esses eventos foram mais ou menos simultâneos, tá? A classe média brasileira tinha, obviamente, acesso à informação que estava rolando nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, né? Mais ou menos que quase que instantaneamente pela mídia, pelas revistas coloridas, né? Então eu tinha esse fascínio pelos anos 60, por esses vários aspectos, e queria escrever. Porque assim, eu pensava assim, tem material aí pronto para romance, e de maneira especial em Curitiba, tá? Que quando se conta a história de 68 no Brasil, tá? Se lembra de São Paulo, a Batalha da Maria Antônia, se lembra do assassinato do estudante lá no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, uma série de eventos no Rio de Janeiro, né? Da invasão da UNP em Brasília, e se fica mais ou menos restrito a essas três cidades, né? A nossa própria história, né, da resistência à ditadura, ela é muito paulistocêntrica e cariococêntrica. E em Curitiba teve eventos muito importantes, importantíssimos, que são esquecidos, ignorados, né? A primeira ocupação de uma reitoria no Brasil foi em Curitiba. A primeira e talvez a única vitória concreta dos estudantes contra a ditadura militar na questão da contra-privatização do ensino superior, do ensino federal, foi em Curitiba. Aqui que ia acontecer na UFPR o primeiro curso de uma universidade federal a ser pago. E graças às manifestações dos estudantes e tudo, uma série de quebradeiras e tudo, nós estávamos ainda antes do AI-5, se fosse depois, isso seria impossível, liberar a economia, diminuir o Estado. Depois nós temos uma fase desenvolvimentista, onde houve, mesmo sob a ditadura, houve bastante investimento em ensino superior e tudo, né? Então, esse plano de privatização foi arquivado, né? Voltaria mais tarde, como você sabe, né? FHC, Temer, Guedes, sempre a elite brasileira, quando não tinha capital e condições de construir uma universidade pública, foi socorrer do Estado. Depois, não, pronto, depois que o Estado já fez, agora já não serve mais, vamos vender aquilo que o Estado fez, né? Mas é mais ou menos aquilo que a nossa burguesia pensa, né? Não tem mudado o pensamento, né? É esse o pensamento, né? Então, era interessante construir a USP em São Paulo em 34, né? E não tinha condições, não tinha capital privado suficiente para construir uma universidade daquele porte naquele momento. Agora não, a própria burguesia paulista não tem mais interesse. Se pudessem, eles privatizavam, né? Entregavam para a iniciativa privada. Então, a única vitória, retomando o que está falando, né? Uma das poucas vitórias concretas dos estudantes contra a ditadura se deu aqui em Curitiba por conta desse evento, né? Da Batalha Campal que se deu lá no Politécnico e depois da invasão da reitoria, que foi realmente cinematográfica. Né, e é uma vitória, né? O governo estadual interferiu, depois o governo federal consentiu de que não iria mais implantar mensalidades nesse novo curso. E essa história, que tem alguns momentos dramáticos, né, como a derrubada do busto do reitor da UFPR, que tinha sido até recentemente ministro da Educação, aquele que tinha assinado o acordo com os Estados Unidos, com o SAID, né, buscando a assessoria consultoria americana para renovação, para reforma do ensino superior. Agora ele volta, ele é paranaense, né, o Flávio Lacerda, e é reitor da UFPR e tem um busto, ele estava vivo ainda, tinha um busto. E esse busto ele é, né, derrubado e carregado em triunfo no pátio da reitoria pela Rua 15 depois. Então, eu pensava, tem material, né, basta inventar personagens e colocá-los ali, foi o que eu fiz. Essa cena, até muitas daquelas falas dos policiais, dos estudantes, são tiradas de reprodução de matérias jornalistas da época. Eu apenas inseri os meus três personagens dentro daquilo que de fato aconteceu. Perfeito. Então, assim, eu acho que até a gente pode emendar nessa tua discussão,
Você mostrou aí o aspecto formal, o aspecto temático que te interessavam para criar essa estrutura, né? Esse grande painel e inserir essas cenas. Como é que você lembra do teu processo de escrita desse livro, né? Como é que foi essa pesquisa, essa rotina de pesquisa, e mesmo o que é evidente para quem escreve um romance é esse fôlego de maratonista, né? Para citar aquela analogia feita pelo Murakami. Como é que você lidou com... Quanto tempo levou esse processo? Como é que você resolveu a escrita para encher essas duas ideias, de um tema Tá. e de uma forma? Tem um outro aspecto, né, que eu acabei não comentando, né? E eu não acredito, como eu comento no próprio livro, né, que a gente simplesmente possa e deva reproduzir o formato do romance histórico tradicional. Poder até pode, ninguém proíbe, mas eu acho assim que ele, no momento que nós vivemos, né, de ceticismo sobre a própria a escrita da história, não dá. Então, assim, né, base muita pesquisa, mas há uma moldura metaficcional que questiona o processo da escrita em si. Bom, o romance foi escrito em mais ou menos 3 anos. Tá? Escrito assim, às vezes várias horas por dia, às vezes 10, 12 horas por dia, quase todos os dias, né? Todo momento livre que eu tinha dedicado à escrita ou à pesquisa. Há uma prateleira minha, que não aparece aí, mas está lá embaixo, que é inteira, só de livros sobre os anos 60. Eu já tinha vários livros sobre os anos 60, que era meu interesse, minha obsessão, como eu já falei com vocês, né? Já tinha lido vários romances e livros de história, historiográficos, depoimentos e tudo, sobre os anos 60, sobre vários aspectos, mas ao longo da escrita eu senti necessidade de mais pesquisa, sobretudo sobre Curitiba, né? Então, eu fiz muita consulta a testemunhas da época, como, por exemplo, o escritor e jornalista Luiz Manfredini, testemunha ocular, né? Foi preso durante a ditadura e tudo, frequentou, participou de grupos de resistência armada, à ditadura. Um pouco o Fábio Campana, né? Eu não consultei tanto ele, mas o livro dele, O Quarto de Fantasma, foi importante, certo cenário, atmosfera de Curitiba. Este livro aqui, muito importante, é uma HQ da Teresa Urban com o Guilherme Caldas, né? Que aqui tem muita pesquisa. Ela foi testemunha da época, foi presa também, esteve presa, e ela fez muita pesquisa, inclusive com materiais do DOPS. Então, esse livro foi... a própria batalha lá da reitoria tem 2 páginas inteiras mostrando todo o trajeto que os estudantes fizeram, de maneira bem didática. Esse livro, esse material foi maravilhoso. Então, às vezes, quando eu estava escrevendo, uma das minhas ideias era o seguinte, né? Embora o narrador esteja escrevendo hoje, na verdade, em 2017, né? Ele se propõe, isso não está dito de maneira explícita, né? A não usar nenhuma palavra, nenhuma gíria que não era usada na época. Então, a maneira como os meus personagens falam, com quase toda certeza, e a maneira, pelo menos, claro, eu tentei, tive essa intenção, como eles pensam, é como eles falariam e pensariam naquele momento. Eu tentei evitar anacronismos, antecipar bandeiras, antecipar linguagem, por exemplo, né? Já, obviamente, né, o feminismo, a luta pela emancipação feminina já era uma pauta de algum tempo, né? Mas não era algo tão candente entre os estudantes brasileiros nesse momento. Então, nós temos uma personagem feminina, a Elisa. Eu não quis colocar, por exemplo, algo que ela pensaria nos anos 70, na linguagem que ela pensaria, com mais, digamos, recursos teóricos, do que ali, com 18 anos, em 68, quando era uma pauta, digamos, no Brasil, pelo menos, naquele momento marginal. Então, ela traz essa questão, né, que a revolução tem que ser feminina também, tem que libertar a mulher, mas ela falaria aquilo e pensaria aquilo que ela, com os recursos que um estudante teria naquele momento, naquelas circunstâncias. Então, por exemplo, né, você tem 18 anos, está entrando na luta armada, você não vai pensar
como uma pessoa depois, ali, nos anos 80, quando viu que ela deu com os burros na água, foi um certo fracasso, um rotundo fracasso, né? Mas você tinha 18, veja, mas já tem 18 anos, você é mais ou menos de esquerda, e como todos os estudantes naquele tempo era mais ou menos de esquerda, mais do que menos, né? Era uma certa atmosfera, um zeitgeist mundial, né? Se fosse norte-americano, fosse francês, fosse alemão, fosse italiano, aquele que hoje é uma certa moda, né? Estudante, jovem de direita, era inconcebível naquele momento, né? Não só no Brasil, em qualquer local do mundo ocidental. Havia uma simpatia pelos Panteras Negras, simpatia pelo Vietnã, pela China maoísta. É bom lembrar, a China era a China vermelha, maoísta, não era essa exportadora de produtos tecnológicos, né? Integrada ao mundo globalizado capitalista ainda, né? Então, ela metia muito mais medo. O livro vermelho do Mao era best-seller, né? Foi o livro mais vendido em 68. Menos na União Soviética, quando ele era proibido, mas assim, em Paris, em Nova York, no Rio de Janeiro, o livro vermelho era uma espécie de bíblia, né, do estudante marxista revolucionário, né? Então, se você tem 18 anos e de repente vem um golpe dentro do golpe, que é o AI-5, e você vê ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão levando um baile no Vietnã, que não faz muito tempo que na China popular houve uma revolução através da guerra popular prolongada, e faz menos tempo ainda que Cuba, nas barbas dos Yankees, fez a sua revolução e resistia bravamente. Você pensa assim, é possível vencer a ditadura. Claro, hoje você sabe, né? Os Estados Unidos, no seu quintal, não iriam permitir uma derrota como no Vietnã. Veja o tamanho do Vietnã, veja a distância, veja o tamanho importante do Brasil no mapa, né? Mas assim, naquele momento, você tem 18 anos, você não tem 35. Muita gente com 35 também embarcou ali na luta armada, como o Marighella, que não era nenhum adolescente naquele momento, nem o Lamarca, né? Mas você tem 17, 18 anos, até 16 anos, muita gente com 16 anos entrou na clandestinidade. Ontem estava jogando bolinha de gude, bafo com figurinha, hoje você está treinando aí fabricação de coquetéis Molotov. Isso é muito, assim, eu acho que a gente não tem, agora em 2023, onde a esquerda é mais burguesa, defende o Estado liberal burguês, e até parece, aspas, que é a direita extremada que é mais porra louca, né? Então, hoje parece inconcebível isso. Então, eu quis, assim, reconstituir essa atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, na construção do romance, esse romance em camadas, tríptico, né? É uma que ele faz a sua própria autocrítica, né? Excesso de citações, de enumerações, de referências históricas. Mais tarde, isso é criticado também. Então, porque eu não queria fazer um simples romance histórico, porque pode funcionar como reprodução, de certa forma, né, do momento importante da história e ter o seu valor e seu papel, mas literariamente é algo ingênuo. É bom lembrar, assim, né, muito comum, né, os revolucionários políticos são conservadores na estética e vice-versa, né? A própria história do modernismo mostra isso. O Pound, Eliot, um foi fascista, o outro foi, né? Aí se vê, por exemplo, ali Tiago de Mello, revolucionário, poeta brasileiro, mas assim, uma poesia bastante convencional, populista até. Então, eu não queria simplesmente reproduzir o romanção histórico, né? Porque eu acho que nós temos que questionar também a própria produção. E tem outra coisa também, né? Os meus personagens, eles não são santos, eu tentei evitar aquele maniqueísmo. Não há personagem, a ditadura militar está muito distante, não é representado por ninguém ali, não há um coronel, não há um delegado Fleury, tal, né? Os vilões são algo meio abstrato, a ditadura, a figura paterna aqui e acolá, né? Mas os heróis, os protagonistas, eles não são santos.
O próprio Adrien, às vezes, ele tem uma manifestação ali homofóbica, como deveria, e era comum na esquerda em 68, né, quando, por exemplo, Caetano Veloso está tocando ali proibido, proibido, com uma roupa espalhafatosa, o Adrien, assistindo a televisão, o xinga de viado. Né, coisa que talvez ele mesmo não faria 10, 15, 20 anos depois, né? Mas naquele tempo não havia, assim, não havia esse citocôndrio, né? A esquerda reproduzia, né, todos os preconceitos, ou boa parte dos preconceitos do patriarcado. E o próprio protagonista, narrador, o Rui, tem um momento, uma ação ali bastante condenável, e que em nenhum momento ele faz autocrítica, ele comenta, né, ele nem pensa, e quando eles se encontram lá no final, eles não conversam sobre o tema. Né? Ou seja, esse cara também, por um lado, o Adler, um spoiler, né, ele virou mais tarde, viraria um burguês bem-sucedido, relativamente conservador, digamos assim, é um empresário liberalzão, né, que na verdade é conservador, né, mas se diz a si mesmo que é liberal. Mas eu não quis transformar o Adrien em fascista. Tá? Na época eu achei que isso seria muito caricato, embora isso tenha acontecido, impressionante e triste. Muita gente pegou em arma contra a ditadura militar, mais tarde viraria fascista. Por exemplo, aqui no Paraná, com o senador famoso, né? Senador positivo e tudo, né? Não falo que seria fascista, mas ele apoiou o governo Bolsonaro. Ele foi preso pela ditadura. E temos outros casos também. Né? O próprio Que é mencionado no romance, Gabeira, inclusive, né? o próprio Gabeira, que participou do sequestro do embaixador americano, depois foi uma das vozes por exemplo, as pautas LGBTQIA+, e liberação da maconha, políticas do corpo. No final dos anos 70, onde a esquerda era muito, entre aspas, macha ainda, né? O Gabeira chega, né, do exílio, vai em Ipanema com uma tanga de crochê lilás. Né? Isso não causaria um escândalo hoje, mas imagina lá, né? O cara assim, um guerrilheiro, agora está de tanguinha na praia. Isso causou um forró-bobó na época, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mais tarde, o Gabeira, como você sabe, tem um papel importantíssimo no processo de impeachment, né? Ele vende, né, o grupo, novamente, vende a sua inteligência, o seu histórico a ser visto ali, no caso da Rede Globo, da Globo News, para dar um certo ar de que ele está indo contra, não só a direita, né? Então, isso de fato aconteceu, mas eu não considero o Adrien uma figura tão caricata assim, embora essa caricatura é muito próxima do real. E o Rui, né, que é o narrador protagonista, o narrador testemunho, conforme o ponto de vista, ele também, né, tem uma atitude no campo da moral totalmente condenável, e não há em nenhum momento isso, né, é uma lacuna. O que ele acha sobre? Todo esse silêncio é um sinal de culpa. Né? Mas eu não quis transformar os meus personagens, necessariamente, aqueles que lutaram contra a ditadura, em mocinhos, em pessoas perfeitas. Talvez se haja esses três personagens sem mácula, tá? É a Elisa. Não aparece tanto, mas ela não virou burguesa, né? Esteve sempre do mesmo lado, né? Isso também foi intencional, isso, nessa construção. Tá? Mas, assim, é muito comum em romances sobre esse momento, sobre esse maniqueísmo. E, na verdade, assim, uma pessoa, entre aspas, boa, perfeita, legal, assim, algo maravilhoso de ser, ou para quem convive com ela, mas não dá um personagem rico. Os bons personagens, né, que rendem na literatura são aqueles que vivem contradições e paradoxos. Claro, mais contraditórios, mais profundos nesse sentido. Você falou aí de alguns outros textos que lidam com esse período. Como é que você, hoje, né, terminado o livro, publicado o livro, vê o seu romance em relação a outros romances, a outros textos que tratam desse mesmo período, dessa mesma temática, assim,
no que o seu romance se aproxima deles, se distancia deles. Você já falou, por exemplo, da questão do romance histórico, de como você tem um distanciamento, um pé atrás com relação a esse romance histórico mais espelhado numa suposta realidade, né? Bom, em 77 sai o primeiro livro, né, livro de memórias, entre aspas, romance sobre a ditadura por uma vítima da ditadura. Não que esse seja o primeiro romance brasileiro sobre a ditadura, nós já tivemos antes peça do Coni, Guarupi, do Calado, mas assim, a ditadura ainda era antes do AI-5, e eram pessoas que, em algum momento, elas foram presas, mas não foram torturadas, não pegarem armas, né? Olhem de fora, a ditadura está se instaurando. O Renato Tapajós é o primeiro que é vítima da ditadura escrever sobre. E o seu romance é um romance que é um trabalho de linguagem, é uma linguagem cinematográfica cheia de cortes, muito interessante. Mas depois dele, aquilo que surgiu, livros de memória sobre a ditadura, a começar pelo O Que É Isso, Companheiro, do Gabeira, e depois os Carbonades do Open Cirques, são muito assim, são testemunho, depoimento, sem nenhum trabalho, quase nenhum trabalho literário. Tá? Inclusive, jornalisticamente, é bastante raso até, né? Uma linguagem assim, linear, tal, né? Mas eu entendo, a pessoa está voltando do exílio para contar, narrar aquilo que aqui dentro ninguém sabia, de maneira clara, né? Somente mais tarde, né, começam a aparecer alguns romances sobre a ditadura com uma preocupação estética. Mas, mesmo assim, eu não posso falar assim por todos, porque eu li alguns, mas assim, eu não li todos, obviamente. Hoje é mais de uma centena, pelo menos, de romances sobre esse período. Né? Mais recentemente, por exemplo, aqui, a da Bárbara Lia, uma escritora curitibana, escreveu um romance sobre a ditadura, Solidão Calcinada, que também assim, há um trabalho estético. Né? Então, só mais recentemente houve. Então, a minha ideia era de fazer um trabalho com a forma romance, né? De certa forma, né, desconstruir, reconstruir, pegar os blocos com os quais é composto o romance tradicional, desmontar e remontar, mas deixando entrever, às vezes, a estrutura do romance, jogando luz sobre os bastidores, o processo. Porque o romance começa, de certa forma, começa dentro de uma oficina de escrita criativa, de escrita de romances, onde o Rui, já idoso, né, para se desentediar, resolve fazer essa oficina. O ministrante dessa oficina, o professor, é parecido comigo, não parece o nome dele, eu fiz uma brincadeira intencional, pode ser eu, pode não ser. E esse livro vai ser, ao fim e ao cabo, o livro que o leitor está lendo, ele vai subir só no final, é o livro que aquela pessoa, o Rui, escreveu ao longo da oficina. E como ele, por um motivo que eu não vou falar, né, um motivo ele não pôde publicar, o professor vai publicar no nome dele. Engraçado, teve gente que leu, né, isso é um estratégia antigo, né, do manuscrito encontrado, é algo muito usado no século XIX, né, muito manjado, né, embora eu use, assim, é uma intertextualidade, uma forma, assim, eu uso de maneira crítica, irônica, né, mas teve gente que leu e que achou que era verdade, eu achei muito interessante isso. Né, a gente brinca e algo muito interessante, assim, porque quando isso acontece comigo, como com qualquer pessoa, a gente tem tá ali na nossa cabeça cheio de arsenais teóricos, né? Mas quando você vai ler, se você não está ali escrevendo uma resenha sobre o livro, você às vezes desliga esses mecanismos e você flui a história. A não ser que todo livro te obrigue, né? Tem livros que te obrigam, né, a todo momento você pensar, né, sobre a forma do romance. Tá? Então, mas teve gente que esse romance sim, tem várias camadas e vários níveis. Né? Você pode simplesmente ler como um romance histórico, um romance de formação. Né? Como você falou, eu acho muito interessante, né, o gênero romance de formação. O gênero é bastante elástico, né? Porque qual que é o momento
mais candente, mais importante para a formação do ser humano na sociedade ocidental, pelo menos. É o momento do final da adolescência, começo da fase adulta, onde a nossa sociedade tão complexa te obriga, te exige a você tomar decisão, a você se formar, né? Você pode ser rebelde até os 17, 18 anos, faz parte, até uma certa rebeldia, mas depois você tem que se conformar, né, ao modelo capitalista. Então, você dá adeus às ilusões. Quando aí aquele romance do Balzac, Ilusões Perdidas, tem um nome tão significativo, fazendo uma alusão a dois romances famosos do século XIX, né? Você começa com grandes expectativas, com grandes esperanças, e termina depois com ilusões perdidas. Essa é mais ou menos a história do romance de formação do século XIX, que entra também pelo século XX. Né? E nos anos 60, veja o seguinte, né? A infância foi inventada no século XVIII pela burguesia nascente. Né? Até então, a criança não tinha nenhum valor, nenhum estatuto de proteção. Tendo condições de trabalhar, já estava trabalhando, né? Se não fosse camponesa, de camponesa, 6, 5 anos, 5, 6 anos já estava trabalhando. Tal. No século XVIII começa a surgir, né, uma preocupação pedagógica, etc. E tal. Mas a adolescência é uma invenção do século XX. Tem um pouco, né, do século XIX, com o romantismo, né? O Lord Byron foi uma espécie de primeiro popstar da história, né? Mas no século XX, com a mídia estadunidense, que se inventa a juventude. E uma figura como James Dean. Nós já tínhamos tido Rambo, né? Mas como não havia indústria de massas no século XIX, Rambo não virou um James Dean na época, mas tem um perfil muito semelhante, né? Mas é no século XX que se inventa a juventude, porque a juventude ela se estende, né? Porque até então você, assim, a adolescência era algo simplesmente biológico, né? Você se tornava homem ou mulher, apto a procriar, casava-se, né? O homem com 18 anos, 19 anos, a mulher com 15, 14, às vezes 13, e um ano depois já tinha filhos, e um filho atrás do outro. A sua juventude, que era só masculina, né? É alguns meses só. Agora não. Agora, nas sociedades mais avançadas do Ocidente, a formação se estende. Depois do ensino médio, tem o período da universidade. Depois passa a se estender pela pós-graduação. Então, você vai se tornar adulto lá perto dos 30 anos. Esse momento de transição se deu nos anos 60. Anos 60, anos 70, com variações de um país para outro, conforme as condições sociais e econômicas, né? Então, é o período em que surge, já havia, mas surge de maneira mais forte, uma moda específica para a juventude. Até os anos 50, um rapaz se vestia como seu pai, como seus pais, né? Agora, veja que paradoxo, né? Hoje, os pais, os avós, se vestem como seus filhos e netos. Agora, nós temos uma adolescência, né? Essa adolescência não acaba nunca. Avança 30, 40, 50, 60 anos, como já dizia o Lemis, né? Quando fizer 70 anos, aí sim que vai acabar a minha adolescência, né? Então, essa invenção, romantização da juventude se deu nos anos 60, para o bem e para o mal, né? Então, se tornar adulto nos anos 60 tinha uma característica diferente do que depois e antes. Depois já havia esse modelo fixo, né? Já tinha um certo padrão. Antes não havia, né? Tinha que inventar, porque antes se tornava adulto aos 18 anos, aos 15 anos. Não tinha tempo para você festar, para você zoar, para você cair na gandaia, era muito rápido. E esse momento para cair na gandaia era só para o homem, né? Então, se tornar adulto, ter 18 anos em 68 é uma coisa que nunca mais vai se repetir na história. E depois que se criou o paradigma, você vai seguir esse modelo. E é interessante que você reconstrói, ou constrói, melhor dizendo, essa passagem, essa entrada na vida adulta, nesse período especificamente, na narrativa e também nesse procedimento das listas, né? Eu estava pensando aqui que você estava fazendo a comparação do seu romance com outros romances escritos ali nos anos 70, 80, que estão mais próximos da memória. O seu romance está mais relacionado a essa noção que a gente poderia chamar de pós-memória, né? Uma noção muito usada hoje para discutir quem escreve sobre o colonialismo não tendo vivido o colonialismo, por exemplo, né? Então, eu enquadraria o seu romance nessa noção de pós-memória.
e aí justamente o que permite esse distanciamento, né? E esse distanciamento se faz muito, eu acho, no seu livro, por conseguir intercalar muito bem uma narrativa que vai acontecendo com esse procedimento das listas, né? Eu acho que isso deve empolgar muito quem viveu esse momento. Assim, eu pensei, lendo o seu livro, que minha mãe gostaria de ler o seu livro, minha sogra gostaria de ler o seu livro. Como é que você pensa essa intercalação esse processo das listas, né? Como é que ele te ocorreu, assim? Você disse que ele já é algo que provém do seu romance anterior, né? Como é que você pensa a presença das Olha, listas na narrativa, né? uhum. Eu gosto de listas, né? E a lista, a enumeração caótica, é um procedimento antiquíssimo, né? Desde a epopeia, né? Mas que se usou muito no modernismo, né? Poemas feitos a partir de listas ou trechos de romance, né? Isso. E eu, pessoalmente, eu gosto de listas. No Jaboque, eu usei muitas listas. Tem listas de música de blues, tem uma hora que tem o protagonista olha para a sua prateleira, em vez de falar assim, havia muitos livros ali, vem uma enumeração de 144 nomes de autores. Eu acho que isso dá um efeito muito maior, né, de um universo meio caótico, babélico de livros, do que simplesmente falar havia muitos livros lá nas suas prateleiras. E eu coloco essa lista em ordem cronológica dos gregos, e o último da lista é um escritor que teria um ano mais velho do que o protagonista. E há uma lógica dentro dessa lista que eu já nem me lembro mais. Assim, o número tanto de escritores portugueses, brasileiros, paranaenses dentro do universo. Depois, mais tarde, tem uma lista maior de palavras, em ordem, palavras não tão usuais na fala cotidiana. Então, em Jaboque eu já usei muitas listas, mas isso aqui eu acho que eu uso e abuso, né? Tem listas de galerias de Curitiba na época, de pesquisar, obviamente, quais são as galerias que existiam na época, para não cometer nenhuma gafe, né? A lista maior, mais comprida, é a lista de gírias da maconha, dos anos 60. Então, não há nenhuma gíria inventada depois, embora a tentação de colocar, porque eu acho que uma das palavras que mais tem sinônimos no Brasil, no mundo, deve ser maconha. Então, é um parágrafo inteiro, né, só de gírias da maconha na época. Tá? Bom, como que eu descobri isso? O Luiz Carlos Maciel, numa crônica no Pasquim, fala sobre isso. Né? Eu copiei, né, descaradamente essa famosa crônica do Luiz Carlos Maciel, como uma espécie de guru da contracultura no final dos anos 60. Né? E acrescentei outras palavras, outras gírias, né? Mas não coloquei nenhuma gíria que teria aparecido depois. Então, há várias listas de gírias da maconha, de galerias de Curitiba, de rios de Curitiba, eu já nem me lembro mais. Mas é um gosto pessoal. Eu gosto, e depois, assim, você dá uma parada na narração sem precisar entrar nem na descrição, nem na digressão. É um outro procedimento discursivo que sai fora da digressão machadiana, digamos, ou da descrição realista, né? Cria um efeito meio vertiginoso, como disse o Humberto Eco, a vertigem das listas, né? De música, por exemplo, né? Uma hora lá no final da segunda parte, eles têm acesso ao álbum branco dos Beatles. Eu enumero quase todas as músicas do álbum, que são 30. Eu pulei uma ou outra, de propósito. Mas, assim, eu enumero, né? Livros que eles liam na época, que eles estavam lendo, tanto de literatura quanto de política, e livros que se liam na época. Eu tentei de, sei lá, imaginar, fui pesquisar. Lista de best-sellers, livros mais vendidos em 68. É muito interessante, né? Como se era culto no Brasil em 60. Na verdade, era uma elite muito pequena que lia, né? Por isso, sim, você encontrava Marcuse e Kama Sutra ao mesmo tempo na lista dos 10 mais vendidos em 68. Né? Tinha dois do Marcuse. Tem esse aspecto de que até um jogo também, né, com o que o narrador e protagonista, né, de certo modo, vivencia, que é esse culto ao almanaque, né?
Me Isso. parece que o seu romance tem esse jogo de dar esse panorama em Lembra todas as direções, né? Vai para todas as direções, né? Que hoje Os você tem que... pratos, a culinária é muito evidente também, a culinária curitibana, que acontece nos restaurantes, né? número de nomes de restaurantes da época, né? Também. Isso me ajudou muito sobre a vida noturna em Curitiba. 2 livros do Jamil Nege, né? O Como se diz por si mesmo, de memórias de romance memorialístico, né? E Tempo Sujo, que foi lançado em 68. Né? Então, esses dois... E depois a gente tem, assim, às vezes, mais, nós curitibanos, né? Eu não sou curitibano, mas, assim, me sinto curitibano há muito tempo, né? Tem uma ideia, né? Porque Curitiba está conservadora, né? Todo mundo sabe disso, né? As pessoas de fora hoje em dia sabem mais do que a gente, né? Então, como é que se consegue viver em Curitiba, né? É o que pergunta para a gente, né? Aí pensa que Curitiba sempre foi conservadora, assim. Curitiba sempre foi conservadora, mas Curitiba teve também assim, um outro lado também. Não tão conservador, não tão convencional. Por exemplo, em 68, havia dentro do passeio público, que é o único parque de Curitiba, havia uma boate onde havia striptease de noite. Você consegue imaginar isso em Curitiba hoje? Impossível. Né? Então, Curitiba tinha umas coisas assim, para nós, hoje, absurdas, no Parque da Família, né? Vou lembrar, assim, quem conheceu o passeio dos anos 80, 90, como local de prostituição, não lembro. O passeio público não havia o Parque Barigui, que foi, se não me engano, criado em 71 ou 72, para onde migrou a burguesia de Curitiba, deixando o passeio público às moscas, né? Mas em 68, o passeio público era o único parque de Curitiba, era uma coisa chique, né? Porque era o único parque que havia. Não estava tão descuidado como ficou depois. Tá? Mas tinha, né? Ele tinha zoológico, o zoológico de Curitiba era um passeio público. Tinha leão lá, tinha girafa, não sei, mas tinha uma série de animais que, né, você... eu não nasci, obviamente, sabendo isso, né? E a minha memória, que eu vim morar em Curitiba em 82, né? Ou seja, está longe da época, então eu tive que fazer muita pesquisa. Comprei um livro só sobre passeio público, por exemplo, que é um local muito... que aparece muito nesse romance, o passeio público, eles moram e circulam naquela região ali, né? Casa do estudante, reitoria, aquele centro ali, né? De Curitiba, mais antigo. Então, eu tive que fazer e consultar pessoas da época, né? Por exemplo, livrarias que existiam na época, lojas de discos que existiam na época, padarias e outras coisas assim, né? Eu falei Mas, assim, agora há pouco. Mas não, pode falar. O processo de pesquisa ele foi muito prazeroso, tanto quanto o de escrita. Tá? O Jaboque foi um romance mais tormentoso, né? A escrita do Jaboque foi não tão prazerosa, pelo que tá bom, não tá prestando, não tá prestando. Né? Mas esse romance foi a escrita, claro, produziu sempre angústia, ansiedade, né? Uma hora o computador deu pau, né? Eu já tinha escrito não sei quantas páginas e agora perdi tudo, né? Consegui recuperar, mas assim, não sei se acontece com você, né? Não é os escritores, né? Aconselho, assim, não escreva à noite, porque você não consegue dormir. Mas para quem trabalha, muitas vezes não tem outro horário para escrever, senão depois do expediente. Claro, aí você fica ligado, né? Você está escrevendo ali, vai dormir, você não consegue desligar. Assim, você está na cama, assim, acorda, achei a palavra tal para a frase tal. Você acorda, né? Porque encontrou uma palavra específica de uma frase. Aí você tem que anotar, porque senão acha que você vai esquecer. E isso é assim, muitas vezes, se não tiver nota, né? Então, isso prejudica o teu sono, prejudica a tua vida social, tudo, né? Porque um romance, pelo menos para mim, né? Ele não é uma coisa assim, vou sentar. Se eu fosse um escritor que vivesse só de direitos autorais, né? Estou longe disso, né? Provavelmente eu vou morrer assim, chegar nem perto disso. Agora eu vou que nem o Thomas Mann, por exemplo, né? De manhã ele escrevia e à tarde ele respondia as cartas dos seus fãs, dos seus editores e cantores, né? Tranquila essa vida, né? Entre aspas, né? Porque teve uma Segunda Guerra Mundial
no meio disso, né? Mas, teoricamente, ele teve esse tempo, assim, né? Porque ele teve sucesso no seu primeiro romance, explodiu, nunca mais teve problemas financeiros. Ou o caso do Hemingway, por exemplo, citar outro exemplo, né? Seu primeiro romance explodiu, nunca mais precisou trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar por esporte, seria uma reportagem, uma matéria, uma revista, um jornal, e pronto, mas passou a viver bem, né, de diretor. Claro, isso é privilégio, né, de quem escreve nas grandes línguas centrais do Ocidente, né, das quais o português, pela sua importância mundial numérica, não participa, né, porque Brasil e Portugal são países periféricos, né. Se você escrevesse em espanhol, teria muito mais vantagens, né, mercadológicas, para falar em francês, inglês, alemão, né? Claro. Então, se eu tivesse essa tranquilidade, eu escrevia de manhã até as 4 da tarde para poder relaxar. Mas não, eu escrevia às vezes de noite, madrugada, né? E aí você não consegue desligar. Mas foi uma escrita muito prazerosa, a escrita e a pesquisa. Eu tinha que parar. É para pesquisar, comprar um livro novo, encomendar um livro novo, esperar o livro chegar para tirar a dúvida, né? Aí adquirir uma outra informação, puta, para você colocar isso no livro, voltava lá atrás, aí botava, né? E o livro acabou, ele foi difícil acabar o livro, porque vinha novas informações, eu tinha que colocar, eu tive que me desligar do livro, pronto, agora está pronto. Mesmo hoje, né? É um livro que eu poderia aumentar. É uma época tão rica Uhum. que eu poderia acrescentar novos episódios, né? Foi naquele episódio ali que eles estavam na cidade, do interior ainda, de Curitiba, né? Em que o Adler chega a notícia da morte do Che e o Adler chora. Né? Isso eu escrevi depois, pô, tem que colocar, é um evento importante dos anos 60, né? Como que esses meus personagens receberam essa informação, essa notícia? Uhum. Eu já tinha passado por aquele momento ali, tinha que voltar e criar uma sessão sobre isso, né? Tem que vai na bicicleta, longe, tal, chora, né? Impactado por aquilo, imagina, na época eu tinha 17 anos, né? O impacto que uma notícia como aquela deve ter produzido, né? E produziu com efeito, né? No mundo inteiro, né? Claro. Mas então, eu mencionei agora há pouco a ideia de que esse romance certamente interessaria as gerações que viveram esse período. Mas pensando, por outro lado, também essa construção que você faz desse painel tão amplo, também eu acho que interessa muito ao leitor jovem, né? Porque tem um aspecto pedagógico evidente no seu romance também, de trazer todas essas, de construir todo esse painel. Um outro lado, que não é exatamente esse histórico, eu acho que é um lado que, para mim, se destaca muito no seu livro, é essa construção de espacialidades, né? E eu acho que isso é talvez o aspecto que mais chamou atenção para mim, essa construção de um primeiro momento interiorano, não nomeado, né? Depois toda essa imersão na Curitiba daquele momento, em todos os aspectos, até os aspectos da globalização que chegava a Curitiba naquele momento, da indústria cultural já entrando aqui, né, no Paraná e em Curitiba, evidentemente. E, ao final, aquele capítulo mais curto, aquele trecho mais curto, sentado no bar que representa essa história de Curitiba, que é o Bar Stuart, né? Então, se eu tiver que te parabenizar por algum aspecto desse romance, é esse da construção espacial, que para mim muito legal mesmo, como é que você cartografa afetivamente a cidade naquele momento e depois no pós-momento, né, que é esse do Bar Stuart. Como é que te ocorreram essa espacialidade, por exemplo, que antecede e que vem na sequência desse grande panorama curitibano? Por que situar no interior, por exemplo? E como que se deu a escolha do Bar Stuart ali? Bom, situado no interior pelo fato de que também 50% dos curitibanos, na época, não eram curitibanos, vieram do interior do Paraná. Em 65, exatamente, em que 50% da população brasileira passa a ser urbana. Então, é uma geração que veio do campo, veio de cidades pequenas até minúsculas, né? Então, esse processo que passa o Adrian, que passa o Rui, que passa a Elisa, é algo que passaram nossos pais e avós, né, antes, durante e depois.
recentemente, né? São Paulo foi durante muito tempo a cidade que mais cresceu no mundo, com todas as consequências negativas disso, né? Mais negativas que positivas, né? Então, e também para dar aquele, por exemplo, aquele algo típico, né? Uma cidade pequena, uma cidade inominável, né? Não é uma cidade real, né? Eu criei uma espécie de mix, várias pequenas cidades do interior do Brasil, do Paraná de maneira especial, né? Com a pracinha central, o coreto, a igreja, o prédio da prefeitura, o mendigo de estimação, né? Uma espécie de profeta lá que conversa com os garotos, a escola, e também para frisar um pouco do tradicionalismo, do conservadorismo do Brasil, naquele momento, sobretudo no interior. O Brasil como um todo, né, um país conservador, um país conservador, né, mas de maneira até 68 era, né, família tradicional, etc e tal, né? E o que é ser adolescente, crescer ali dos 15 anos em diante, uma cidade pequena, depois em Curitiba, já recebendo pelas revistas ilustradas, pelo rádio, depois pela televisão, as notícias, as informações da mudança de costumes no mundo, o efeito da pílula sobre a sexualidade dos adolescentes e jovens daquela época. É bom lembrar o seguinte, né? Nós tivemos uma pequena janela de revolução sexual que foi entre a popularização da pílula anticoncepcional e o advento da AIDS, dos anos 80. Até então, sexo era sinônimo de filhos. Depois passou a ser também o perigo de morte, né? Está mais ou menos resolvido isso, né? Mas criou um trauma, né? Então, houve um momento entre começo dos anos 60 e final dos anos 70, começo dos anos 80, em que esse problema da relação quase que automática entre sexualidade e procriação estava mais ou menos resolvido, não era mais ou menos automático, né? Foi o momento da revolução de costumes do Ocidente como um todo, né? Que, claro, em muitos aspectos regredimos, em muitos aspectos lá, em outros aspectos evoluímos, as pautas identitárias etc e tal são consequência, né, das bandeiras que começaram a tremular nesse momento aí, né? Mas eu queria mostrar assim eles nesse mundo idílico, entre aspas, pacato e conservador, porque o Rui, né, eles vivem, né, o Rui e o Adrian, numa pequena cidade, é do interior. O Adrian é de uma família de classe média, o pai é bancário do Banco do Brasil, sindicalista, né? É uma família mais arejada, como se dizia na época, a sua mãe é mais moderna. O Adrian conversa com seus pais sobre temas contemporâneos, o Rui o admira por isso, o inveja, porque a sua família é bem conservadora, né? A sua mãe só no trabalho cotidiano, braçal, ali, da manhã à noite. Seu pai é um descendente de italiano muito ríspido e rude, com o qual ele não tem possibilidade de diálogo. De certa forma, ele mora e fala, é mais fácil se rebelar contra a ditadura do que contra a ditadura paterna. Então, assim, essa figura desse pai patriarcal, autoritário, muito comum no Brasil até hoje, mas muito significativo nesse momento, assim, né? Quanta gente não saiu de casa, rapazes e moças, para se libertar dessa ditadura paterna, materna, patriarcal, tudo paterno, né? É de 67, né, do álbum Sgt. Peppers, aquela música She's in Home, ela está saindo de casa, né, ela, né, então, diz a letra, né, do John Lennon e Paul McCartney que ela sai de casa de noite, de madrugada, e deixa um aviso, né, no banheiro de que saiu de casa. Ao amanhecer, os pais e a filha, adolescentes, fugiram de casa. Isso é uma coisa mais comum. Lembra aquela música do Sá Guarabira? Tinha apenas 17 anos, no dia que saí de casa, meu pai, mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Era muito comum, né? Com 17 anos, muito novo. Obviamente estou falando de famílias de classe média, né? Pegar... Cafezinho aqui. Pegar a mochila e cair literalmente na estrada.
por um lado, era uma época em que você podia ir de um canto ao outro do Brasil de carona, sem muito medo, né, de assalto, de violência. A violência a violência estava localizada em outros espaços, né? Por exemplo, o professor Paulo Venturelli, né, aqui de Curitiba famoso, estava em Baricô de carona, de Curitiba até a Bahia. Né? Quem que faz isso hoje, assim? Né? Pode até fazer, né? Mas hoje você está com cartão de crédito, com celular, acontece qualquer coisa, ó, pai, eu estou sem dinheiro aqui, manda faz um Pix. Né? Imaginou na época como que era. Então, assim, eu quis mostrar, né? Aquela cidade do interior, tranquila, pacata, conservadora, a relação, né, difícil com o pai do Rui, né? Depois vem para Curitiba, foi o primeiro momento de libertação numa grande cidade, apesar de Curitiba ser pequena, né? Mas era assim, uma cidadezinha de, sabe, de 10 mil habitantes, que é uma cidade de um pouco mais de 500 mil habitantes, com universidade, com cinema, com teatro, uma vida cultural bastante pujante, de Curitiba tinha naquele momento, intelectuais, a Boca Maldita era viva, né? Hoje é vamos dizer, uma caricatura, né? Ali que se uniu os políticos, os escritores, os intelectuais, você podia topar ali com Jamil Nest, com Valêncio Xavier, com um jovem Requião, né, e conversar com eles, né, havia vários cinemas ali na chamada Boca Maldita, livrarias, né, o cinema de rua era uma coisa viva, né, em Curitiba, no Brasil como um todo, né, nos anos 70, ele começou a entrar em crise, né, por conta da televisão a cores, e depois no final, assim, só que assim, eu tinha essa ideia, né, desse primeiro momento no interior e em Curitiba, isso já estava desde o começo, na concepção, mas não tinha um final muito claro. Como que eu vou terminar essa história? Que ao mesmo tempo eu queria fazer do Adam uma espécie de paradigma, de modelo, de uma trajetória mais ou menos comum naquela geração. O cara que entra na luta armada e depois desbunda, para usar a gíria da época, ou seja, vai para a contracultura, LSD, cogumelo, chá de cogumelo, maconha, alternativa. Foi uma trajetória mais ou menos comum. Né? A gente costuma pensar, algumas pensam assim, havia a luta armada de um lado e a contracultura do outro. De um lado, os revolucionários, marxistas, leninistas, maoístas, radicais, muitas vezes machistas, patriarcais, conservadores nos costumes, e do outro lado, os desbundados, mais alienados politicamente. Nem sempre foi assim. Havia muito trânsito entre um e outro. Né? O Adrien, aquele no primeiro momento, ele estava oscilando entre os dois, opta pela luta armada, corta o cabelo, né? Fica mais assim, né? E depois é preso, torturado, vai para uma comunidade alternativa, vira bicho, deixa o cabelo crescer, vira bicho grilo, depois vai, termina a faculdade, casa, vai se tornando uma pessoa, entre aspas, de bem-sucedida, empresário da construção civil, e vira um grande, relativamente um médio, grande empresário, né, morando fora de Curitiba. E, por acaso, os dois se encontram 40 poucos anos depois, volta a tomar contato, e marca um encontro nesse bar aí, característico de Curitiba, o Bar Sturt, o bar mais antigo de Curitiba, em atuação ainda hoje, que é lá na Praça Osório, uma praça bastante, né, típica de Curitiba, né, citada no livro. Então, eles se encontram, e esse encontro, né, na cabeça do Rui, nunca deveria ter acontecido, porque eles estão assim, são dois anciãos, né, dois senhores de cabelos brancos, né, quase 70 anos, e a última vez que ele viu o Adrian foi na Rua 15, no começo dos anos 70 ainda. Então, quando o Adrian chega atrasado, é um senhor, né? Um tiozinho, um tiozão ali, ainda muito, né, garboso, bem vestido e tal, elegante, né, como ele sempre foi, né? Mas não é o Adrian que ele tinha na sua memória. Assim como provavelmente ele também não era o Rui. Né? Eles não tiveram aquele. Quando você envelhece ao lado de um amigo, né, ano após ano, você vê a pessoa com barba branca, cabelo branco, com cabelo ralo. Agora, você, sabe, você me viu ali com 18 anos, 20 anos, nunca mais me volta um dia com 60 anos. É um choque, né? Então, isso que aconteceu. E, para surpresa do Adrian, o amigo dele, revolucionário, que aderiu à luta armada, e ele não, era agora um cara conservadorzão, burguesão, preocupado com o filho, né, que estava fumando maconha, não sei o quê. Aquela conversa, assim, né, de classe média bem pensante, conservadora, que se acha meio liberal. Como eu falei, eu não quis fazer o cara fascista, né, porque assim, ia ser muita sacanagem com o Adam. Acho que eu não ia aguentar escrever um livro
assim, sabe? Mas embora isso tenha acontecido, como nós falamos, mas ele virou aquele... E é uma trajetória que aconteceu, né? Muita gente É. passou por isso, né? Infelizmente, né? A geração dos anos 60 já foi dito, envelheceu mal, com algumas exceções, né? Envelheceu mal. Isso assim, o Regis Debray, por exemplo, né? Que lutou ao lado de Guevara na Bolívia nos anos 60, foi preso, inclusive, tudo. Nos anos 70 já estava ali, né, meio conservador, depois virou completamente de raça, né? E um exemplo entre outros, né? Exato. Isso foi comum, muito triste, né? Sabe que eram revolucionários só porque eram jovens? Uhum. Provavelmente, depois volta a lealdade de classe mais forte. Não que tenha acontecido com todos, né? Mas depois, né, dos 25, 30 anos, assim, são de classe média, né, volta a lealdade aos privilégios de classe, né? Seja na França, seja no Brasil, né? Porque essa luta, né, contra o capitalismo é uma coisa que envolve todos os nossos afetos, né? E não é todo mundo que está disposto, né, a continuar lutando, porque é muito desgastante, é mais fácil você ficar no meio, no meio, né? Não, eu acho que o romance consegue passar muito bem, de uma forma muito crítica, esse pendor revolucionário e como ele está atrelado ou não à nossa vida doméstica, à nossa vida civil, né? E como isso foi vivido naquele período e posteriormente. Eu acho que esse último capítulo, Lua da Memória, funcionaria muito bem no palco também, sabe? Eu estava pensando isso aqui agora, que pela concentração espacial também ali, né? E pelo tanto que ele traz de traumas e memórias, assim, eu acho que ele funcionaria muito bem. Otto, te deixo livre aí, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria que você lesse mais um trechinho ainda do romance. A gente tinha pensado, você tinha sugerido lá da página 93, né? O que você acha? Vou ler um trecho aqui da página 93, um pouco depois que eles chegam a Curitiba. Tá? Como eu falei, assim, né? Eles têm ali, a história começa, eles têm uma faixa de 15 anos, tentam montam um concurso literário na escola, né? Onde eles estudam, depois tentam montar um grêmio, o diretor proíbe, fazem pichações pela cidade, o dedo duro diz quem é, o delegado da cidade dá uma bronca, mas tudo tranquilo para cá, tá indo suave, né? Aí vem para Curitiba, com 18 anos. Aí que o bicho começa a pegar, porque é um momento de agudização das tensões na ditadura militar, né? Preparando o ambiente, o cenário para o AI-5. Mas no começo eu falo isso aqui, né? As grandes transformações sociais são precedidas na astrologia pelos movimentos cíclicos dos planetas Urano, Netuno e Plutão. Tais planetas considerados coletivos atuam num tempo de longa duração, abarcando gerações inteiras. No começo do ano, Urano e Plutão encontravam-se muito próximos de um do outro. Quando Plutão, o planeta das grandes mutações, se conjuga com Urano, o planeta das rupturas, é sinal de que abalos profundos são iminentes. Essa confluência só acontece a cada 200 anos. No século XX ocorreu sob o signo de Virgem mais um sinal de que a velha ordem estava condenada e que o novo não irromperia sem grandes turbulências. Ao mesmo tempo, Netuno, o senhor dos sonhos, passava pelo signo de Escorpião, imprimindo um ar de fascínio às mudanças mais abruptas. Além do mais, o planeta regente era Júpiter, o astro da abastança, o que inspirava um forte espírito de aventura. Como se vê, a depender dos astros, o ano prometia. Por outro lado, no horóscopo chinês era o ano do macaco, uma criatura bastante buliçosa, para dizer o mínimo. Então, é apenas assim, uma descrição, né, do horóscopo do ano de 68 para criar aquela atmosfera, aquela expectativa, né? De pesquisar, né? Isso aqui tudo é base de pesquisa, não é chutômetro, né? E para criar aquele clima, né? E realmente, como eu falei, 68 é aquele ano mágico. Nós temos alguns anos míticos, né, na história do Ocidente, né? 1789, Revolução Francesa,
1848, né, a Primavera das Nações na Europa. E depois, né, mais importante ainda, porque é algo mundial, global, não só ocidental, 68. 1968, que é algo que deu na Tchecoslováquia, no Japão, na América Latina, na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Foi algo assim, mesmo vivendo hoje em tempos de hipercomunicação, né, essas coisas não são tão rápidas. Acontece. Eu lembro do tempo das primaveras árabes, né? Mas foi localizado. Em outro momento teve o Occupy Wall Street, localizado. Outro momento teve lá na Espanha, né? Também localizado. E em 62 foi sem ter internet, né? A comunicação ainda meio lenta, né? Embora mais rápida do que antes. Parece que todo mundo combinou de sair para a rua e tentar mudar o mundo. E realmente, lendo e ouvindo os testemunhos da época, né? Lendo sobre, se você tinha 17 ou 19, parecia que a revolução estava na próxima esquina. Parecia que o velho mundo burguês estava ruindo. Não era uma sensação muito assim, né, porra louquice, parecia real. Porque você estava ali, você tinha 18 anos, participou da ocupação da reitoria em Curitiba. No dia seguinte, saía nas ruas, olhava nas manchetes das bancas de revistas cenas da Sorbonne ocupada em Paris com a bandeira vermelha hasteada. Você falou, está acontecendo em todo mundo. 68 começa com a primeira reação, né, de monta dos vietcongs contra os Estados Unidos. Derrota, né, o primeiro sinal de que a guerra do Vietnã não seria uma viagem para os Estados Unidos. Então, esse pequeno parágrafo só para criar essa atmosfera, né? E como você falou, é um livro, assim, ele dialoga com o almanaque, dialoga com a crônica, dialoga com o jornalismo, com a reportagem. Então, assim, tem muita informação, digamos, técnica, histórica, né? Se você não conhece a época, você tem essas informações. Se você conhece, essas informações funcionam como metalinguagem, né? É um que ali de brincar com os múltiplos registros possíveis. A crônica, a reportagem, a memória, a descrição, a narração, as listas, né? O teu microfone está Maravilha, mutado, já liguei, Ricardo. já liguei. Acontece. Gente, então aqui, maravilha, vou deixar o link para você adquirir o livro na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também a gente deixa uma biografia, uma mini bio do Otto mais completa, né? E agradeço a quem assistiu e se inscreva no canal. Agradeço, Otto, foi maravilha te ouvir aqui, né? A gente conversou há pouco tempo, né? É sempre bom falar contigo, a gente esteve junto em Curitiba há pouco tempo atrás aí, mas maravilha te ouvir novamente. Agradeço muito. Agradeço o convite, né? E te parabenizo, né? Por essa iniciativa, né? O canal. Eu não consegui assistir todos os vídeos, mas quando tem tempo, estou no carro, estou escutando. E sempre interessante, né? Muito interessante. As pessoas que você traz, eu acho menos interessante, né? Mas você tem trazido muita gente interessante para pensar, discutir literatura, né? Muito legal isso aí. Maravilha. Então, até semana que vem com outro livro. Valeu. Obrigado, Otto. Até mais. Tchau, tchau.